Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, podemos sentar um instante para meditarmos esta palavra de Deus que nos é oferecida hoje, nessa liturgia, no dia 15 de novembro. Queremos, então, que esta palavra do Salmo esteja bem no coração do Valdir e da Sandra, celebrando o aniversário de casamento. Vivificai, meu Senhor, e guardarei vossa aliança, que ela esteja bem presente no seu coração e que a luz ilumine também os caminhos, a luz da fé. Ilumine seus caminhos, seu compromisso, seu amor, sua entreajuda, sua solidariedade. Isso é o matrimônio. Que beleza. E uma palavra muito importante que nós podemos tirar daqui é, além dessa do Evangelho, que já vamos comentar, qual é a relação que tem entre as duas? Porque aqui, na primeira leitura, livro dos Macabeus, nós vemos que há um investimento enorme dos poderosos, o império dos gregos, depois de Alexandre, o reino foi, Alexandre o Grande, o reino foi dividido, e aqui temos os Seleucidas que dominam toda a região aqui da Palestina, da Síria, ali estava nas mãos deles, esse Antíoco IV Epífanes. O Egito foi para os Ptolomeus, aqui para os Seleucidas, dividiram o reino 4. E aqui eles, esse rei Antíoco IV Epífanes, o próprio autor do livro dos Macabeus, chama ele de raiz iníqua, a iniquidade, a maldade, um investimento grande. Para quê? Por que são maus? O que eles querem? Ele vai mostrar agora essa leitura do livro dos Macabeus. Estamos no primeiro capítulo, alguns versículos. Claro, não dá para ler todo ele, mas em casa nós podemos ler todo o livro, todo o primeiro capítulo. Tem as notas das Bíblias, da Bíblia Pastoral que se esclarecem, da Bíblia do Peregrino que esclarecem, e tantas Bíblias boas que vão dando contexto para a gente interpretar e compreender essas passagens. E interessante porque estamos aqui no segundo século da era antes de Cristo, quando esse livro foi escrito, né? Os Macabeus, e o livro dos Macabeus foi escrito em hebraico, um texto no primeiro século antes de Cristo. Estamos, né? O livro foi escrito e ele retrata então essa situação. Né? E esse texto hebraico foi perdido e nós só dispomos agora da tradução grega. E por isso que muitas Bíblias protestantes não têm, que eles só aceitaram o cânon hebraico. Né? Temos a tradução grega nas Bíblias católicas, temos esses textos que são muito edificantes. Né? E o título Macabeus é um apelido dado a Judas, que é o filho mais famoso do grande Matatias. E Matatias é aquele que se revoltou quando viu o sacerdote oferecendo no templo de Jerusalém
tirou a espada e feriu aquele, e ali tiveram que fugir dos soldados, formaram um grupo que vai lutar pela libertação do povo. O povo organiza um exército para poder se libertar da escravidão a que estão sendo impostos, a que são obrigados por estes impérios dominadores. Então é o contexto do rei Antíoco Epífanes, que tem uma política que é fazer o povo abandonar as raízes, despersonalizar, apagar com a identidade de um povo, porque assim se explora melhor. Quanto mais ignorante é o povo, mais fácil de dominá-lo. Então ele propõe, vamos seguir a moda das outras nações, e promove esse imperialismo cultural. É um grande investimento que os poderosos, que as ditaduras têm que fazer, é acabar com a ciência, acabar com a pesquisa, acabar com as universidades, acabar com a cultura, com o teatro, com o cinema, com a música, com a poesia, porque isso dá identidade cultural para um povo. Acabando com isso, é um povo de escravos que você joga para o lado que quiser, manipula, se tornam imbecis, servindo os poderosos. Ele investe isso. Os poderosos fazem os pobres pensarem como eles querem pela política cultural. Por isso que vivemos sempre uma guerra cultural contra os pobres. E entre os judeus, um grupo liderado por um sacerdote Jazão, que é o símbolo da traição, né, e da ilegitimidade do sacerdócio, né? Ficou favorável. A religião é serviço do engano, da mentira, acabar com a lei de Deus, com as práticas que davam identidade a esse povo que era escravo e se libertou, agora vão voltar a ser escravos, agora são escravos de novo, né? Toda dominação, toda escravização de um povo começa pela dominação cultural. E sem essa é impossível de continuar mantendo esse povo submisso, né? Olhe no mundo atual o que se fazem com tantas mentiras, falsas notícias, etc., para enganar e para ter adesão e apoio dos imbecis ignorantes que não entendem e são manipulados, né? E claro que esses grupos que apoiam não o fazem de graça, sempre têm em troca privilégios. Então toda resistência à dominação tem sua resposta feroz. Então, porque se o povo pobre se organiza, vem a repressão violenta. Então o rei promulgou esse decreto. Então, né, faz um decreto, publicou um decreto para todo o reino, que houvesse um só povo, obrigando cada um a abandonar a sua religião, as suas tradições, para servir a idolatria, né? E todos os pagãos aceitaram, e também um grupo de judeus, não sem vantagens para eles, né? E aqui nós temos então também que no dia 15 daquele mês de Casleu, o Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. O que é isso? A abominação da desolação é o altar que Antíoco mandou colocar dentro do templo de Jerusalém, uma profanação tremenda, insuportável para o povo judeu, né? Então, um altar dedicado ao deus grego Júpiter, a um ídolo, dentro do templo de Jerusalém. Imagine o que é isso para eles, né? Isso é uma maneira de assassinar a alma do povo, é matar a religião, é enganar o povo, né? É o que se faz sempre, é o que a grande mídia sempre faz, sustentada pelos impérios naquele tempo e sustentada pelos impérios de hoje também. E hoje o império não é
dos Seleucidas é o império da finança, que não se preocupa com a destruição do planeta, com o desmatamento das florestas, com os incêndios, desapropria tudo o que pode significar a vida, não se interessam por nada. Águas, florestas, minérios, vamos usufruir disso tudo, vamos expoliar, vamos expropriar tudo dos povos pobres para eles usufruírem e para fazerem fogueiras de bilhões de dólares para fazer uma aventura de minutos por ali, para subir e descer. Nem tem onde consumir, tem que fazer uma fogueira e consumir. Tudo isso é expropriado, roubado, para alimentar a riqueza de poucos vilões da humanidade. Tudo isso o livro dos Macabeus vai nos trazendo para a nossa reflexão. E é claro que nós também queremos pedir essa luz da fé para sermos fiéis ao Evangelho. Jesus, ele ouve os gritos daquele cego à beira do caminho, manda chamá-lo, e ele, então temos esses 3 passos que vão dando o caminho de todos os cristãos, né? Uma conversão em 3 etapas, porque esse cego, depois que é trazido para Jesus, Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça, Senhor, que eu torne a ver? É isso que nós precisamos ver, mas ver o quê? Ver mentiras, ver teatros, ver a verdade. Ver a verdade, não ocultá-la. Né? E esse cego, então, tem um processo de conversão e que vai em 3 etapas. Primeiro, ele reconhece Jesus como Messias, sucessor de Davi, é o primeiro passo. É a esperança do Antigo Testamento. Vai vir um Messias que vai nos libertar de todas as opressões. Segundo passo, ele chama Jesus de meu Senhor. Senhor que eu veja. Já reconheceu nele a divindade, Senhor. A autoridade, Senhor. E finalmente ele dá glória a Deus e segue Jesus. Itinerário para todos que se convertem. É interessante porque aqui na cidade de Jericó nós temos 2 cenas, 2 acontecimentos muito importantes para o caminho da fé, que significa abrir os olhos para ver a verdade. O cego, que reconhece o Messias, e esse cego contrasta com a cegueira dos discípulos, com a cegueira mental dos 12 apóstolos. E em seguida temos também esse rico, o Zaqueu, que corre, se converte, e ele revela o que é possível para Deus. O cego, sem ver, reconhece o filho de Davi. E o Zaqueu, que procura ver, por isso ele vai subir numa árvore para poder ver. Ele chega a conhecer o Senhor, que vai inclusive na sua casa. Textos belíssimos para nós meditarmos, enchermos a nossa vida de luz e de esperança. E é claro que Jesus, a gente não enxerga com os olhos físicos, mas enxerga com os olhos da fé. E é essa visão que nós devemos pedir hoje a Jesus. Tanto assim que esse cego dá glória a Deus e segue Jesus pelo caminho de Jerusalém. Segue o caminho que vai lá doar a vida, dedicar-se, trabalhar pela vida dos outros. Né? É o chamado dos cristãos. Vamos, irmãos e irmãs, fazer o nosso ofertório. Sobre o altar, colocar a nossa oferta, nosso propósito, nosso compromisso com o Evangelho e pedirmos também, Senhor, que eu veja.